Olá, seja bem-vindo ao vlog da Kátia e esta semana muito especial, que é a semana do Dia Internacional da Mulher, nós estaremos tratando de assuntos do seu maior interesse, assuntos de utilidade pública para o bem-estar da mulher brasileira. E hoje nós vamos começar falando sobre um problema que é gravíssimo no Brasil, que é a questão do estupro. O que fazer em caso de estupro? Se Deus o livre acontece com você, ou comigo, ou com alguma amiga nossa, você sabe o que fazer para ajudar essa pessoa? Vou te dar essas dicas agora. Bom, infelizmente no Brasil ocorrem por ano, em média, 822 mil casos de estupro, ou seja, a cada 2 minutos uma mulher é estuprada no Brasil. É um dado assustador, por isso eu tomei a iniciativa de fazer esse vídeo para prevenir você deste problema. Primeira coisa, se acontecer com você um estupro, não guarde isso com você. Não oculte, não esconda quem te fez o mal. Denuncie, vá à delegacia, de preferência procure a delegacia da mulher, porque na delegacia da mulher o acolhimento é melhor. Mas se na região onde você está não tiver uma delegacia da mulher, vá na DP comum mesmo e faça um boletim de ocorrência, um BO. Dali você vai para o IML, eles vão te encaminhar para o IML da sua cidade, você vai fazer o exame de corpo de delito e vai tomar a pílula do dia seguinte. Para que serve essa pílula? Para evitar que você engravide. Só que, infelizmente, a pílula não é 100% eficaz e pode acontecer de você ser vítima de um estupro e sair grávida, como foi o caso da atriz Clara Castanho, e ela compartilhou isso no Altas Horas sábado. Quem assistiu viu, muito comovente o depoimento dela ali no programa. E foi uma das minhas fontes inspiradoras para vir falar com você sobre isso, porque é um assunto muito grave. Veja bem, você fez tudo isso, Deus te livre, você engravidou, você tem 3 caminhos. E o primeiro deles é amparado pelo Código Civil, Código Penal brasileiro, que ele permite o aborto. Você não é obrigada a ter um filho que você não planejou, que você não quis, que é fruto de uma violência que te agride, porque o aborto ou porque o estupro é uma violência gravíssima contra a mulher. Forçar uma mulher a um sexo que ela não quer fazer com uma pessoa estranha, sendo que mulheres, boa parte das mulheres ainda não sabem fazer o sexo pelo prazer apenas. Elas sempre relacionam sexo e prazer, sexo e amor. A mulher não gosta de estar fazendo com qualquer um, não. Ela não é bicho para ir com qualquer um, não. Nem o animal vai com qualquer um, que dirá um ser humano. Então, a falta de respeito muito grande para a mulher é uma coisa traumática, a mulher sofre muito. Então, imagina você engravidar, eu engravidar de um estupro. Como é que eu vou olhar para essa criança? Como eu vou aceitar essa criança que veio, infelizmente, fruto de um ato de violência contra a minha pessoa, contra a sua pessoa, que seja? É muito doloroso e muito difícil para a mulher. Por isso que o Estado brasileiro permite o aborto em caso de estupro. E detalhe, o aborto, nesse caso, o SUS faz de graça, é um direito. Então, se você passou por isso, foi estuprada, faça o seu BO, faça seu exame de corpo de delito, tome a pílula do dia seguinte. Infelizmente não deu certo, engravidou, procure o SUS e cobre o seu direito e faça esse aborto, se você tiver coragem para tanto. Porque não é toda mulher, por mais doído que seja, nós, numa sociedade cristã, nós não somos orientadas assim. Então, o aborto é uma coisa que assusta. Inclusive, abrindo um parêntese aqui, eu quero explicar para você que está me assistindo que no Brasil é permitido o aborto em 3 circunstâncias somente. Primeira, em caso de estupro. Se a mulher optar por não ter essa criança, ela tem todo o direito de fazer o aborto amparada por lei, não é crime, ela tem esse direito e faz no SUS.
O segundo caso para aborto é quando a gravidez se torna de alto risco para a mulher. Então, se você está correndo o risco de morrer porque você está grávida, manifestou algum problema em você que não dá mais para continuar com essa gravidez, você pode sim interromper. A lei te dá esse direito, porque a sua vida está em risco. Então, você pode sim fazer um aborto. E o terceiro caso em que a lei brasileira permite o aborto: estupro, risco da mulher e quando a criança é anencéfala, ou seja, quando ela tem má formação cerebral, quando ela vem com uma deficiência muito grave, um cérebro que não funciona. Então, nesse caso, a mãe não é obrigada a dar à luz a esse ser que vai viver pouco, que vai trazer muito sofrimento e muito dissabor para as famílias. Então, apenas esses são os casos em que a lei brasileira permite o estupro, o aborto. Então é muito importante você saber. Por exemplo, se você está namorando uma pessoa, você não se preveniu, tal, você engravidou, você confiou naquela pessoa, aí você vai e comunica, estou grávida, a pessoa te larga na mão, o homem vaza, é o aborto masculino, ele te abandona com o filho e tudo, ele não quer nem saber. Isso pode. É engraçado, né? Não tem lei contra o homem que abandona uma mulher grávida, infelizmente, porque esse é o aborto masculino. Já o aborto feminino, qual é? Ela ficou com a barriga, aí ela, não quero ter esse filho não, vou abortar. A lei brasileira permite? Não. Por isso, previna-se. Use métodos anticoncepcionais quando você estiver namorando, quando você estiver ficando, quando você não tem certeza se o seu parceiro estaria disposto a assumir uma gravidez sua. Porque se você engravidar, você vai ter que ter. Porque nesse caso aí, a lei não te ampara. Mas em caso de estupro, em caso de gravidez de risco para a mulher e em caso de feto anencéfalo, a lei brasileira permite sim o aborto. Aí é um caminho que a pessoa pode escolher, certo? É o caminho do aborto. O segundo caminho, que eu, como cristã, seria a minha opção, porque por mais que eu tenha direito, eu não tenho coragem. Eu sou uma pessoa que defende a vida. Eu, em particular, eu não teria coragem de matar uma criança dentro de mim. Mas eu aprendi cedo a evitar filhos. Tanto que eu tive um filho quando eu quis ter. Quando eu estava preparada materialmente, emocionalmente, eu estava casada, eu estava estruturada. Aquele momento eu decidi ter o meu filho, tenho o meu filho, sou muito feliz com ele. É um filho que eu amo muito, mas veio na hora certa, veio na hora que eu estava pronta para ser mãe. Foi um filho amado e desejado e graças a Deus está aí comigo. Mas tudo a seu tempo e a sua hora, né? Nem todo mundo tem essa felicidade, às vezes acontece, né? Numa falta de uma camisinha, na falta de um preservativo, do anticoncepcional, pode sim acontecer da pessoa engravidar. Mas isso é um caso à parte, é outra situação que a pessoa vai ter que remediar de alguma forma. Agora, no caso do estupro, não. O estupro, se a mulher tiver essa coragem, ela pode fazer. Eu não faria. Eu faria a segunda opção que eu estou dando, que é gerar e doar essa criança. Por quê? Eu não ia negar para ela o direito dela viva, mas eu não ia querer criar. Sabe por quê? Porque não foi um filho que eu planejei, não foi um filho que eu quis. Nasceu de um ato ruim. Toda vez que eu olhar para essa criança, eu vou lembrar que ela é fruto de um estupro. O dia que essa criança chegar para mim e falar, mamãe, quem é o pai? E eu falar, olha meu filho, eu fui estuprada, você é fruto de um estupro. É tão desagradável, então muito melhor eu doar essa criança para adoção, porque na adoção vai ter pessoas que vão estar ali de braços abertos para acolher essa criança. Detalhe importante na adoção, ninguém fica sabendo, tá? Ninguém fica sabendo a origem da criança. Então, não interessa se a criança é fruto de um estupro, de um incesto, se ela foi simplesmente a mãe não quis e deixou lá, não importa. Importa que a criança está ali e quem vai adotar essa criança vai estar cheia de amor, cheia de carinho para dar para essa criança. Então, isso que é importante. Essa é uma opção. Você pode abortar ou pode doar no ato do parto. E a terceira opção, e essa é a mais difícil, e tem gente que faz isso, tem outros que já não têm essa capacidade, assumir essa criança.
fui estuprada, engravidei, vou gerar, vou criar. É uma opção. São as 3 opções que as mulheres têm diante de um estupro, diante de uma gravidez pós-estupro. Então, fique atenta, saiba que você está amparada, seja qual for a sua decisão, você está amparada legalmente. E digo mais, se você passou por um estupro, procure apoio psicológico. Procure o apoio. Se a sua família não te apoiar, procure amigos e principalmente faça uma terapia com um psicólogo. Se você não puder pagar um psicólogo, procura na rede pública, mas faça um acompanhamento psicológico. É muito importante, porque o estupro realmente é uma experiência muito traumática. Eu, graças a Deus, não passei por isso, mas eu imagino a dor que é para uma mulher que sofreu estupro. Então, infelizmente, no Brasil, ainda em pleno século XXI, ainda existem pessoas que acham que quando uma mulher é estuprada, a culpa é dela. Por isso que eu vim assim de propósito. A gordinha hoje veio com a barriguinha de fora. Sabe por quê? Porque às vezes acontece um estupro, as pessoas falam assim: ah, é porque estava andando até tarde na rua. Ah, é porque vestiu roupa curta. Ah, porque estava com a barriguinha de fora. Tava de cropped, tava de decote, tava de não sei o quê. Gente, é hora de acabar com essa visão errada. Não é a roupa da mulher que provoca o estupro, não é o shortinho, não é a liberdade de andar de noite. Não, o estupro acontece, sabe por quê? Por causa de atitude errada de homens que acham que têm o direito de possuir outra pessoa à força. Então, se você passou por isso, denuncie, porque a hora que essa pessoa sofreu os rigores da lei, ela vai pensar 2 vezes antes de molestar outra mulher, tá certo? Então, um beijo para vocês, boa semana, feliz Dia da Mulher. E amanhã nós teremos um outro episódio onde nós estaremos falando sobre os sinais de que um homem pode cometer feminicídio. Então, divulga esse vídeo, compartilha e esteja conosco amanhã, que eu vou estar falando sobre isso com vocês. Um beijão e até a próxima. Tchau, tchau.